E nós estamos falando e aprendendo e conversando sobre as famílias dos patriarcas. Nós estamos estudando juntos, a partir do livro, vai ser colocado aqui o livro, a série De Volta ao Fundamento. O livro que nós estamos estudando juntos é o livro do pastor Lisanes, ele vai estar conosco aqui. E é um livro que fala sobre famílias imperfeitas e a graça perfeita. Esse livro já se esgotou, nós já compramos mais, já se esgotou de novo. Esse é o nosso livro do mês, e é a partir desse livro que nós estamos fundamentando as nossas mensagens dominicais aqui na nossa igreja. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 38. Nós vamos dar continuidade no que nós temos conversado. Domingo passado, na verdade hoje pela manhã, o pastor Marcos falou sobre a família de Jacó, de Lia, de Raquel, e ele finalizou a sua mensagem falando sobre Judá. E nós vamos ver a história de Judá. Mas domingo passado, à noite, o pastor Tiago já tinha começado essa história, quando ele começa falando sobre a história de José. E o pastor Tiago ministra domingo passado à noite sobre José, sobre a história de José. E aí a gente tem como que um parênteses aqui na história de José, a palavra de Deus nos apresentando a história de Judá. Se você virar a sua página, na minha Bíblia no caso, no capítulo 37 de Gênesis, você vai ver os sonhos de José. Ali começa, José é vendido e a história para. Quando José é vendido, no final do capítulo 37, para nos apresentar a história de Judá. E é muito interessante porque a Bíblia ela não esconde os pecados das famílias, mas ela nos mostra o que aconteceu naquela casa, o que aconteceu naquela família. E a ideia de hoje é nós conversarmos sobre a graça e a ruptura de ciclos destrutivos. Muitas vezes nós vivemos ciclos destrutivos das nossas famílias. Começa talvez com um comportamento pequeno, começa com uma ira que não foi bem resolvida, começa com uma culpa que não foi bem resolvida, com uma falta de perdão, algum gatilho, algum comportamento que desencadeia um ciclo destrutivo na família. E essa é a história da família de Judá. Vou pedir que você fique com a sua Bíblia aberta, no capítulo 38 de Gênesis. Nós vamos percorrer praticamente o capítulo todo, 38, para identificarmos, para aprendermos, para verificarmos o que a história da família de Judá tem para nos mostrar e para nos ensinar. Nós vamos olhar para a nossa Bíblia aí. O capítulo 38, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5 para introduzirmos essa história. Gênesis capítulo 38, versículo 1 diz assim: Por essa época, Judá deixou os seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão, chamado Ira. Ali, Judá encontrou a filha de um cananeu, chamado Suá, e casou-se com ela. Ele a possuiu, ela engravidou e deu à luz um filho, ao qual ele deu o nome de Tornou a engravidar, teve um filho e deu-lhe o nome de Onã. Quando estava em Quezibe, ele teve ainda outro filho e chamou de Selá. O processo que eu quero identificar com você, para a gente começar a nossa caminhada aqui, é que quando nós estamos vivendo ciclos destrutivos da nossa família, o primeiro passo que nós temos de dar, se queremos que a graça nos alcance, rompa e quebre esses ciclos, é identificar o que são esses ciclos destrutivos da nossa família. É identificar o que está acontecendo de errado. Porque se eu não vejo, não tem como resolver. Se eu não identifico que há algo errado em determinada situação, em determinado relacionamento, é difícil resolver. É por isso que muitas vezes no casamento é preciso falar, é preciso internalizar. Em qualquer tipo de relação, você tem que falar. O outro é difícil adivinhar. Então, se eu não consigo identificar o que está destruindo a minha família, eu não consigo resolver. Então, o primeiro passo é identificar. Esse ciclo destrutivo na vida de Judá começou no capítulo 37. Se você puder voltar um pouquinho, no versículo 26, ele diz o seguinte... No versículo 26 do capítulo 37. Aqui José já tinha tido sonhos, José já tinha compartilhado com a sua família os sonhos que Deus tinha dado a ele. E no versículo 26, o ciclo destrutivo da família de Judá começa ainda quando ele era solteiro. E assim diz no versículo 26. Judá disse aos seus irmãos: Que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-los aos ismaelitas.
Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão e nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. E aí quando você vai para o final do capítulo 37, você vê os irmãos ali, Judá e os seus irmãos, falando que José tinha sido vendido, tinha sido morto. Olha, eles levam a túnica, então eles simulam uma morte de José, e no versículo 34, 35, 36 do capítulo 37, nós vemos o primeiro comportamento, o presságio de que um ciclo destrutivo estava se iniciando na família de Judá, que era a mentira. Judá mente, Judá engana, e aqui é a primeira característica, é essa mentira. A segunda característica aqui, além da mentira e do engano, é que no versículo 1 do capítulo 38, ele diz assim: por essa época, então passou esse tempo, Judá solteirão mentiu, enganou e passou o tempo, e ele estava com o povo de Deus. A família de Israel, de Jacó ali, os seus irmãos, eles conheciam a aliança, eles conheciam a Deus. No versículo 1 ele diz: por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de Adulão, chamado Ira. Ali encontrou a filha de um cananeu. Então a segunda característica que a gente identifica, que a Bíblia não esconde de nós aqui, é que Judá, ele confiou em si mesmo, ele se separa da sua família. Havia, se você voltar um pouco, aqui no Antigo Testamento, em Gênesis, uma direção de Deus para que o povo de Deus ficasse junto, para que eles se relacionassem, para que eles não se casassem com pessoas idólatras, e é ao contrário do que Judá faz, porque Judá se afasta, Judá é autossuficiente, ele sai de onde ele estava e vai conhecer uma mulher cananeia, que era uma região idólatra. Então, o segundo comportamento que a gente identifica aqui no versículo 1 já do capítulo 38, é a mentira e o engano no capítulo 37, a autossuficiência. Essa independência de Deus, essa independência, essa consequente independência. Eu tenho uma autossuficiência, eu sei o que é bom para mim, eu entendo o que é melhor para minha família, já era um presságio de um ciclo destrutivo na família de Judá. Quando a gente não é mais satisfeito plenamente em Jesus, a gente começa a tomar as decisões por nossa conta e risco. E geralmente essas decisões tomadas ou no nosso próprio ego, ou na nossa comiseração, ou na nossa sabedoria humana, que é terrena e vazia, são decisões que prenunciam um ciclo destrutivo. São decisões que não caminham ou não estão de acordo com aquilo que Deus tem para nós. Não era o que Deus tinha para ajudar. Já havia uma direção de Deus sobre essa família para que eles ficassem juntos, para que eles se relacionassem, para que eles não se misturassem com povos idólatras, mas Judá não escuta isso. Quantas vezes nós somos autossuficientes nas nossas decisões familiares? E depois a gente culpa Deus. Por que aconteceu isso? Por que eu tomei por que esse relacionamento não deu certo? Por que os meus filhos tomaram essas decisões? Por que essas coisas aconteceram dentro da minha casa? Mas a gente precisa identificar, será que como Judá, nós não tivemos um comportamento autossuficiente, de independência de Deus e de uma tomada de decisão a partir daquilo que nós entendíamos por bem? Isso são presságios de um ciclo destrutivo na família. E aí quando a gente continua aqui, essa autossuficiência levou Judá a satisfazer os seus desejos, porque casar-se com essa mulher aqui, Judá escolheu uma mulher chamada, vamos versículo 3. Versículo 2, ele encontrou a filha de um cananeu e casou-se com ela. Ele a possuiu. Essa palavra possuiu aqui tem uma conotação carnal, é a ideia de um desejo, de uma saciedade, de uma satisfação carnal. Ele a possuiu, ela engravidou e deu luz a um filho. Depois eles têm outro filho. Talvez aquela culpa não resolvida no coração de Judá, porque ele mentiu, porque ele vendeu o irmão, porque ele se afasta da sua família, ele tem uma atitude de autossuficiência. Ele agora procura satisfazer o seu desejo numa relação sexual. Ele procura satisfazer o buraco do seu coração num relacionamento vazio. Num relacionamento que talvez não era o que Deus tinha para ele, não era o que Deus tinha para aquele tempo.
Quantas vezes, por não estarmos satisfeitos em Deus, quantas vezes o nosso coração não ser plenamente satisfeito em Jesus, nós tomamos decisões para nos satisfazermos. Porque nesse final de semana, a gente falou muito sobre isso na juventude, tanto nos adolescentes quanto nos jovens. Quando eu não sou satisfeito, existe um espaço em mim que é preenchido pelo pecado. Existe um espaço em mim que é preenchido por comportamentos que desagradam a Deus. Judá se afastando, saindo de perto, Judá autossuficiente, Judá o que mentiu, o que enganou o pai, o que começa agora então a satisfazer os seus desejos com o pecado. Já se inicia-se mais, já se aponta mais uma vez um ciclo destrutivo naquela família. A satisfação a qualquer custo dos desejos do coração. Quando a gente não está preenchido de Jesus, quando a gente não está preenchido da vida de Deus, há um anseio do nosso coração por satisfação. Um ciclo destrutivo na família. O texto continua, e esse ciclo que alcançou Judá, lá desde quando ele era solteiro, que ele orquestrou, que ele fala para os irmãos, não vamos matar, vamos só fingir aqui, vamos mentir, vamos enganar. Quando ele se afasta, isso acaba reverberando nos seus filhos. A Bíblia diz para nós, no versículo 6, versículo 6 do capítulo 38, Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para Er, seu filho mais velho. Versículo 7, preste atenção nisso. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de Er, filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Então Judá disse a Onã, case-se com a mulher do seu irmão, cumpra as suas obrigações de cunhado para com ela e dê uma descendência a seu irmão. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que a possuía a mulher do seu irmão, derramava o sêmen no chão para evitar que seu irmão tivesse descendência. O Senhor reprovou o que ele fazia e por isso o matou também. Há um ciclo de um comportamento que o Senhor reprovava no coração de Judá, que alcançou o coração dos seus filhos. Os comentaristas vão dizer que aqui, no Antigo Testamento, não há necessariamente, Deus o matou. Por que Deus o matou? Foi vontade, Deus matou aquele homem ou deixou que ele morresse? Era a vontade ativa de Deus ou a vontade permissiva de Deus? Não há uma clareza quanto a isso, mas o que fica para nós aqui é que havia uma conduta reprovável no coração dos filhos de Judá. O ciclo que começou lá quando ele era solteiro, quando ele se afasta dos caminhos do Senhor, quando ele tem uma autossuficiência nas suas decisões, quando ele decide se esvaziar da vida e se encher do pecado, quando ele decide ter a sua satisfação nos seus desejos, isso alcança os seus filhos. Um ciclo destrutivo familiar. O que fica para nós isso alcançou a próxima geração. Esse ciclo destrutivo alcançou a próxima geração. Enquanto a graça não romper, enquanto não houver uma ruptura, uma incisão nesse tipo de comportamento, e aqui e na nossa vida, esse ciclo vai se repetir. Enquanto não houver no nosso coração uma transformação, esse ciclo vai se repetir. E veja, ele se repete aqui. Disse então Judá a sua nora Tamar, versículo de número 11. More como viúva na casa de seu pai, até que o meu filho Selá cresça. Então Judá chega para Tamar. Judá já tinha mentido uma vez, já tinha enganado. Ele agora chega para Tamar e fala o seguinte: olha, então faz o seguinte, você está aqui, vai morar lá na casa do seu pai, porque quando o meu filho mais novo crescer, você vai casar com ele. Mas a Bíblia diz, ele temia, versículo de número 11 continuando, porque temia que ele viesse a morrer como seus irmãos. Assim Tamar foi morar com seu pai. Então Judá engana Tamar. Ele diz para ela, vai morar lá que depois vai dar tudo certo. Mas ele já não tinha intenção no seu coração. O ciclo destrutivo estava se repetindo na vida de Judá e da sua família. Versículo 12. Tempos depois morreu a mulher de Judá,
sua filha, filha de Suá. Passado o luto, Judá foi ver os tosqueadores do rebanho em Tímina com seu amigo Ira, o adulamita. O ciclo de uma necessidade de satisfazer o seu desejo começa a se repetir aqui. Então ele já mentiu de novo. Esse descer para ver os tosqueadores, havia toda uma festa ritual em volta da tosa das ovelhas, da tosa do rebanho, porque acontecia por dias, então tinha festas, tinha várias coisas que aconteciam lá. A Bíblia vai nos dizer isso, versículo 13. Quando foi dito a Tamar, seu sogro está a caminho de Tímina para tosquear as suas ovelhas. Ela trocou suas roupas de viúva, cobriu-se com um véu para se disfarçar e foi sentar-se à entrada de Enaim, que fica no caminho de Tímina. Ela fez isso porque viu que, embora se ela já fosse crescido, ela não tinha sido dada em casamento. A mentira sendo exposta. Então, Selá já tinha crescido e Judá não tinha entregue a ela. Versículo 15. Quando a viu, Judá pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia encoberto o rosto. Não sabendo que era sua nora, dirigiu-se a ela à beira da estrada e disse: venha cá, quero deitar-me com você. Mais uma vez, Judá satisfazendo o buraco da sua vida no pecado, em um desejo sexual. Mais uma vez, Judá satisfazendo o anseio da sua alma, talvez de ser curado, de ver aquela destruição que estava acontecendo na sua família sanada, mas ele procura, por não estar plenamente satisfeito em Deus, ele procura no pecado, e ele se deita com ela. E a história continua, ela perguntou: o que você me dará para deitar-me comigo? Disse ele: eu lhe mandarei um cabritinho do meu rebanho. E ela: você me deixará alguma coisa como garantia até que mande? Disse Judá: que garantia devo dar-lhe? E ela respondeu: o seu selo com o cordão e o cajado que você tem na mão. Ele as entregou e a possuiu. A mesma palavra que a Bíblia usa para quando Judá encontra a sua esposa. Ele a possuiu, a sua esposa, e a mesma palavra para essa prostituta, um desejo carnal. Então a Bíblia diz: e ele a possuiu, e Tamar engravidou dele. Ela se foi, tirou o véu e tornou a vestir roupas de viúva. E aí a história continua, então ela nos conta assim, versículo 20, vamos acompanhar juntos. Judá mandou o cabritinho por meio do seu amigo adulamita, a fim de reaver da mulher a sua garantia. Mas ele não a encontrou e perguntou aos homens do lugar: onde está a prostituta cultual que costumava ficar à beira do caminho de Enaim? Eles responderam: aqui não há nenhuma prostituta cultual. Assim ele voltou a Judá e disse: não a encontrei. Além disso, os homens disseram que ali não havia nenhuma prostituta cultual. Disse Judá: fique com ela o que lhe dei. Não quero que nos tornemos objeto de zombaria. Afinal de contas, mandei a ela este cabritinho, mas você não encontrou. Por que Judá está com esse medo? Porque as coisas que ele entregou, esse selo que ele entrega, era como um cordão pendurado no seu pescoço, gravado, individualmente personalizado para ele. Era como que as autoridades utilizavam determinados objetos para identificar quem eram aquelas pessoas. Então, quem visse aqueles pertences, saberiam que era de Judá. Então, Judá fica: não, deixa com ela, a gente não vai ser objeto de zombaria. Cerca de 3 meses, versículo 24. Cerca de 3 meses mais tarde, disseram a Judá: sua nora, Tamar, prostituiu-se, e na sua prostituição ficou grávida. Olha só. O versículo continua, o 24. Disse Judá: tragam-na para fora e queimem-na viva. Olha a deformação no caráter de Judá. Ele se prostituiu, ele se relacionou com uma prostituta cultual na cabeça dele, mas quando ele descobre que a sua nora está grávida, ele diz: tragam-na para fora e queimem-na viva. Quando ela estava sendo levada para fora, mandou o seguinte recado ao sogro: estou grávida de um homem que é dono dessas coisas. E acrescentou: veja se o Senhor as reconhece, a quem pertencem esse selo, esse cordão e esse cajado. Há uma exposição do pecado. Então a gente identificou quais são esses comportamentos, a gente identificou esse ciclo destrutivo na vida de Judá: mentira, enganação, satisfação dos desejos no pecado. A gente identificou esse ciclo se reverberando na vida dos seus filhos. E aqui agora há uma inflexão nessa história. A história começa a mudar, porque o pecado de Judá é exposto.
Porque quando ela, olha só, a Bíblia diz, tragam-na para fora e queima. Quando ela estava sendo levada para fora, Tamar espera o momento em que ela está sendo levada, ela está diante de todo mundo, ela está sendo arrastada, ela está sendo levada. Então ela pega aqueles pertences e fala, de quem que é isso aqui? Foi com esse homem que eu tive relação. O pecado de Judá é exposto. A graça que conforta, a graça que consola, a graça que traz alento ao nosso coração, ela nos confronta no nosso pecado. Ela nos confronta no nosso pecado não como quem quer apontar um dedo, te acusar e te ver mal, mas como quem quer ver você restaurado, e a sua família restaurada. Então o pecado de Judá aqui é exposto. E aqui começa a quebra, aqui começa a ruptura de um ciclo destrutivo na família de Judá. Porque no versículo 26 diz o seguinte: Judá os reconheceu e disse, ela é mais justa do que eu, pois eu devia tê-la entregue a meu filho Selá, e não voltou a ter relações com ela. Esse é o versículo que mostra onde a graça alcança o coração de Judá, e ele abre o seu coração e há uma quebra num ciclo destrutivo. Porque o primeiro comportamento que revela essa quebra é o arrependimento e a confissão. Judá já tinha mentido outras vezes, ele poderia ter dito, eu não sei de quem que é isso aí. Ela deve ter feito um igual que eu tenho lá em casa. E está dizendo que é meu. Ele poderia ter dito. Ele era um homem que era considerado ali na região, e ele podia ter enganado, como ele já tinha enganado outras vezes. Mas ele, a Bíblia diz, Judá os reconheceu e disse, ela é mais justa do que eu, pois eu devia tê-la dado ao meu filho. Essa expressão, ela é mais justa do que eu, ela também pode ser traduzida como, ela fez o que era certo e eu fiz o que era errado. Se eu e você queremos viver uma quebra nos ciclos destrutivos da nossa família, é necessário que o nosso coração viva arrependimento, viva confissão, sem justificativas, porque o nosso desafio é que a gente comece a encontrar justificativas para o nosso pecado. A gente começa a encontrar alternativas que são mais racionais, mais plausíveis do porquê eu cometi aquele pecado. E aqui Judá diz, ele reconhece que os itens são seus, e ele diz, ela é mais justa do que eu. Arrependimento e confissão. Se nós queremos quebrar os ciclos destrutivos das nossas famílias, nós precisamos de arrependimento. Não tem outro caminho. E confessar aquilo que fizemos, o nosso pecado. E há um outro comportamento de Judá aqui, que é, no final do versículo 26, ele diz assim, e não voltou a ter relações com ela. Ele se arrepende, ele confessa o seu pecado, ele reconhece o seu pecado, e ele tem uma mudança de comportamento. E não tornou a ter relações com ela. Olha o que a Bíblia disse. E não tornou a ter relações com ela. Há uma mudança de comportamento na vida de Judá. É uma evidência de que aquele ciclo destrutivo foi quebrado. O arrependimento e a confissão, a mudança de comportamento, é uma evidência visível, palpável, de que aquele ciclo destrutivo na família de Judá foi rompido. Porque eu posso falar que eu mudei, que eu não vou tratar minha esposa mal mais. Eu posso falar que eu vou ser fiel, eu posso falar que eu não vou mentir, eu posso falar diversas coisas. Eu posso falar que no meu trabalho eu não vou enganar, que eu não vou mentir na ficha ponta, eu posso falar que... diversas coisas. No meu estágio, eu posso... enfim. Mas como isso é evidenciado quando de fato o meu comportamento traduz aquilo que o meu coração está dizendo, aquilo que a minha boca está dizendo. E na vida de Judá, o ciclo foi quebrado, quando visivelmente, expressamente, ele se arrepende, confessa e tem uma mudança de comportamento. E a partir daqui, a transformação na vida de Judá começa, porque aí então, de fato, esses filhos nascem, de que Tamar estava grávida, e a quebra do ciclo acontece. Quando você continua a história, se você for para o capítulo 43... o Judá que tinha mentido para vender o seu irmão, lá ele muda de comportamento aqui já com Tamar, então ele se arrepende, ele confessa, ele não tem relações mais com ela, mas isso também fica evidente lá no capítulo 43, versículo 8. Então disse Judá a Israel, seu pai. Então eles vão para o Egito, voltam, eu te encorajo a ler o capítulo 38, 39,
40, 41, 42, porque é a continuação da história de José. Eles vendem José, José vai, ele se torna governador do Egito, ele fica rico, e depois a família vem, vai, tem toda uma história. E aqui no versículo de número 8, eles precisam voltar, e Judá diz o seguinte: deixe o jovem ir comigo e partiremos imediatamente, a fim de que tu e nós, as crianças, sobrevivamos e não venhamos a morrer. Olha só, versículo 9, eu me comprometo pessoalmente pela segurança dele. Podes me considerar responsável por ele. Se eu não o trouxer de volta e não o colocar bem aqui na tua presença, serei culpado diante de ti pelo resto da minha vida. O Judá que mentiu e vendeu o irmão é o Judá que assume agora o risco pelo outro irmão. É o Judá que agora se coloca no lugar do outro. É o Judá que agora não quer enganar mais. Deixa que eu vou assumir a responsabilidade. Há uma transformação na vida de Judá. E essa transformação, essa quebra no ciclo de Judá, na vida, nesse ciclo destrutivo, é tão forte que ela reverbera pelas gerações. Porque esse Judá é o Judá que Apocalipse vai dizer que Jesus é o leão da tribo de Judá. É esse Judá. É o Judá que teve a sua vida restaurada e transformada. Quando você vai para Mateus capítulo 1, eu quero te encorajar a abrir a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1. Abre aí a sua Bíblia. Mateus capítulo 1. Às vezes a gente fala, não gosto de ler a genealogia de Jesus, um monte de nome, um monte de coisa, não sei o que lá. Mas olha só como a transformação, a quebra do ciclo destrutivo na vida de Judá e da sua família transformou a sua vida e alcançou outras gerações. Versículo 1, registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Versículo 2, Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. E Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Aquele Judá enganador, aquele Judá que mentiu, aquele Judá que satisfazia os seus desejos, quando é alcançado pela graça, onde há arrependimento e confissão, onde há uma mudança de comportamento, aquele Judá está aqui na genealogia de Jesus, com a sua vida transformada. É o que Deus tem para nós. Quando nós decidimos romper, quando nós decidimos quebrar um ciclo destrutivo, isso não transforma só a nossa vida, isso alcança a vida da nossa família, daqueles que estão à nossa volta, isso alcança a família de todos os que estão ao nosso redor. Por quê? Porque a graça que rompe um ciclo, onde há uma ruptura de um ciclo destrutivo, ela transborda. A graça que rompe esse ciclo destrutivo, ela me transforma e ela transborda sobre o outro. Você pode repetir isso comigo? A graça que quebra o ciclo destrutivo, ela me transforma e transborda sobre as próximas gerações. É isso que acontece quando em arrependimento e confissão, em mudança de comportamento, eu abro o meu coração para a graça. Eu abro o meu coração para não mais satisfazer os meus desejos na carne. Eu agora satisfaço o meu coração em Jesus. Agora eu sou satisfeito em Jesus. Agora eu sou plenamente vivo e a minha vida não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não preciso me afastar daqueles que professam a mesma fé. Eu não preciso me afastar dos caminhos do Senhor. Eu não preciso ser autossuficiente nas minhas decisões, nas minhas escolhas. Agora Cristo vive em mim. Em Cristo vai determinar as minhas decisões. As minhas conversas vão ser pautadas pelo que a palavra diz. As minhas relações vão ser pautadas pelo que a Bíblia diz. As minhas escolhas no trabalho vão ser pautadas pelo que a Bíblia diz. Não porque os meus desejos dizem, não pelo que o meu anseio diz, não pelo que a minha carne diz, não pela vontade de mentir, pela vontade de pecar, não mais por isso. É uma quebra e a graça agora transborda da minha vida para os meus filhos e para as próximas gerações. A graça agora ela alcança quem está perto de mim. Por quê? Porque eu fui transformado. Porque houve uma quebra, houve um arrependimento, houve confissão. Agora eu transbordo sobre o outro. Mas quando eu me esvazio pelo pecado, eu não consigo transbordar sobre o outro vida. Eu transbordo
pecado. Quando eu não estou cheio da vida de Jesus, eu estou cheio do pecado. Se eu vivo nesse ciclo, e a gente viu essa história aqui no Gênesis 38 se repetindo 2 vezes, o mesmo ciclo, mentira, satisfação nos desejos, autossuficiência, depois mentira de novo, satisfação nos desejos. Só existem 2 caminhos. Ou eu vivo satisfazendo os meus desejos nesse ciclo destrutivo familiar, ou há uma quebra, e eu vivo plenamente satisfeito em Jesus. Não tem outro caminho. Para as nossas famílias, só existem 2 caminhos. Ou eu estou caminhando o caminho do diabo, ou eu estou caminhando o caminho de Deus. Ou eu estou caminhando a trilha da autossuficiência, a trilha da confiança em mim mesmo, ou eu estou caminhando a trilha da dependência de Deus. Ou eu estou trilhando o caminho da satisfação dos meus desejos, ou eu estou trilhando a trilha dos valores do reino de Deus. Ou eu estou caminhando com a minha família na comiseração, eu sou o menor, eu sou o menos, ou no ego inflado, ou eu estou caminhando a trilha de Jesus, da humildade e da mansidão. Porque o que o diabo faz com a gente nesses ciclos destrutivos é pegar a gente no menos ou no mais. Ou ele pega a gente na comiseração, no menos, na depreciação, ou ele infla o nosso ego de orgulho. E a gente fica nesse caminho, nesse ciclo destrutivo. Ou eu decido viver o ciclo da vida de Jesus em mim, da graça de Deus habitando na minha casa e na minha família. E aí esse ciclo é um ciclo de arrependimento, de confissão, de mudança de comportamento. E essa transformação alcança as próximas gerações. Essa transformação que aconteceu na vida de Judá alcançou as próximas gerações, assim como pode alcançar as nossas próximas gerações. Não é porque os meus avós, ou porque os meus pais, ou porque eu não tive, que a transformação não pode acontecer. O que Deus tem para nós é um transbordar sobre as próximas gerações. O que Deus tem para as nossas famílias é a transformação familiar, uma quebra e um transbordar. Porque quando eu sou transformado, eu transbordo. Quando eu sou plenamente satisfeito em Jesus, eu transbordo sobre o outro. Uma coisa está necessariamente ligada à outra. Porque se eu não estou transbordando, quer dizer que eu não estou pleno. Quer dizer que eu não estou satisfeito. Está faltando espaço ali que está sendo ocupado por outras coisas. Qual é a sua decisão nessa noite? Se você puder olhar para o seu histórico familiar, existe algum ciclo destrutivo, talvez um prenúncio, ou um presságio de um ciclo destrutivo, sendo anunciado no seu comportamento, que precisa ser identificado, confessado, e há uma postura de arrependimento? Porque a gente precisa identificar, não é só para saber, beleza, mas é para gerar uma postura de arrependimento, de transformação. Será que existem comportamentos no seu coração que prenunciam um ciclo destrutivo na sua casa, na sua família? E esse comportamento, esse ciclo destrutivo na vida de Judá, começou, ele era solteiro. Estava lá com seus irmãos, começou mentindo, começou enganando. Eu queria orar com você diante dessa palavra. Eu queria que você pensasse no seu coração. Existem comportamentos que prenunciam um desastre familiar. Existem ações, existem palavras. O meu coração tem sido satisfeito onde? Queridos, a minha missão nesse final de semana é dizer para você, se você não está satisfazendo o seu coração plenamente em Jesus, se você não está satisfeito em Jesus, você está sendo satisfeito no pecado. Não tem outro caminho. Como você identifica isso? A partir desses comportamentos que prenunciam um desastre familiar.
E como eu sei que eu estou nesse caminho de satisfação em Jesus, nesse caminho de não viver ciclos destrutivos, mas ciclos da bênção, quando eu transbordo sobre as próximas gerações, quando eu transbordo sobre o outro, é um sinal evidente. Quando eu vivo arrependimento e confissão, quando eu vivo mudança de comportamento, é um sinal evidente de que eu estou procurando a minha satisfação em Jesus e não quero viver um ciclo destrutivo na minha família. Onde o seu coração tem procurado satisfação? Quais são os comportamentos que evidenciam, mesmo que sutilmente, um desastre familiar? Talvez a cobiça dos seus olhos, pensamentos impuros, ganância. Quais são os comportamentos que precisam ser transformados para que a sua família seja transformada e as próximas gerações sejam alcançadas por essa transformação? Eu queria orar com você, queria que você pudesse fechar os seus olhos. Talvez você está aqui hoje à noite dizendo: nesses ciclos eu não tinha identificado, eu não entreguei a minha vida a Jesus, eu não caminho essa trilha de arrependimento e confissão, porque eu nunca entrei por essa trilha. Então eu queria te perguntar: tem alguém aqui nessa noite que quer entregar o seu coração a Jesus e quer dizer: eu quero viver essa trilha de arrependimento e confissão para ser transformado? Se nessa noite você quer entregar a sua vida a Jesus e caminhar nessa trilha de arrependimento, de confissão, de transformação, eu queria que você levantasse uma de suas mãos e eu quero orar por você. Se nessa noite você quer entregar a sua vida a Jesus e seguir a trilha do arrependimento, todos com os olhos fechados. Amém. Nós vivemos tempos onde o nosso coração precisa estar no lugar certo, senão viveremos ciclos destrutivos da nossa família. Vou convidar todos a ficarem de pé. Fique de pé no seu lugar. Enquanto nós cantamos a próxima canção, talvez durante a mensagem você identificou presságios de destruição na sua família, comportamentos que precisam ser alterados, e você não quer ir embora hoje com esses comportamentos do mesmo jeito. Eu quero te convidar a sair do seu lugar, vir aqui à frente, nós vamos orar juntos, dizendo: eu quero ver uma transformação na minha família, e eu quero que essa transformação alcance as próximas gerações. Eu quero que essa transformação transborde sobre quem está perto de mim. Se esse é o seu desejo nessa noite, saia do seu lugar, venha aqui à frente e nós vamos orar juntos, enquanto cantamos essa canção. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo,
Senhor. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Senhor, o nosso desejo, nosso anseio é rompermos com qualquer tipo de ciclo destrutivo que estejamos vivendo em nossas famílias. Nosso desejo, que seja um comportamento, que seja algo aparentemente pequeno. O nosso desejo não é caminhar em ciclos destrutivos, mas o nosso desejo é viver arrependimento, é viver uma confissão, não como quem se sente culpado por aquilo, mas como quem quer ser transformado. Esse é o nosso desejo, ser transformado numa mudança de comportamento, de pensamento, de coração. E que essa transformação possa alcançar as próximas gerações, que essa transformação possa transbordar sobre aqueles que estão à nossa volta, e as nossas famílias serão transformadas. Haverá uma quebra, haverá uma ruptura desses ciclos destrutivos das nossas famílias, e viveremos um transbordar do seu amor, viveremos um transbordar da sua paz, viveremos um transbordar da obediência à sua palavra, viveremos um transbordar, Deus, da sua vida, a vida que habita em nós, sendo transbordada sobre o outro. Esse é o nosso desejo, Deus, essa é a nossa oração. Eu peço pelos meus irmãos e irmãs que estão aqui à frente, eu apresento o coração de cada um deles. Gera transformação, Pai, gera mudança, gera um transbordar, dá sabedoria nas decisões, nas conversas, mesmo que conversas difíceis, de reconhecimento do erro, do pecado e de arrependimento. Da graça, da sabedoria, da discernimento e da coragem para vivermos o que a Tua palavra nos ensina. Em nome de Jesus, amém.